Você sabia que você mesmo aí que está me assistindo, pode se tornar um investidor de ações nos Estados Unidos e assim ter a oportunidade de investir nas maiores empresas do mundo, como Coca-Cola, Nike, Google, Apple, Facebook? Sim, você pode, mesmo que você esteja começando agora, mesmo que você tenha pouco dinheiro, mesmo que você não saiba falar inglês, mesmo que você tenha pouco conhecimento sobre ações, mesmo que você qualquer coisa, tá? Pode pensar em qualquer coisa, qualquer objeção que possa surgir na sua cabeça. Coloca junto do mesmo que e eu te digo, sim, mesmo que você tenha todas essas condições, você pode investir no mercado americano. Porque investir no mercado americano é muito mais fácil do que você imagina. E nesse vídeo, hoje, eu quero te mostrar como fazer isso. Como isso condiz sim com a sua realidade, como você pode começar a fazer depois que terminar de assistir aqui esse vídeo. Eu lembro que eu mesmo comecei a investir nos Estados Unidos menos de um ano depois de ter começado a investir em ações aqui no Brasil. Então eu ainda era um iniciante, né? Eu tinha acabado de começar, não tinha nem sequer passado pela minha primeira grande crise e já era investidor em ações nos Estados Unidos e tenho obtido bons resultados com essa carteira de investimentos, que uma parte delas é composta pelos investimentos em ações americanas. Então, fica ligado nesse vídeo para você saber como você também pode investir lá no exterior. Então vamos lá. Para começar, eu quero falar sobre alguns benefícios, algumas vantagens de você investir nos Estados Unidos. E isso aqui talvez te ajude a entender melhor que você sim pode investir, mesmo que seja iniciante, que tenha pouco dinheiro, enfim, que tenha condições um pouco adversas, que foi a forma como eu comecei aqui esse vídeo, tá bom? A primeira coisa é que o mercado de ações nos Estados Unidos, ele é imenso. Gente, ele é gigante, ele é muito, muito grande. Para você ter uma ideia, são mais de 6.000 ações listadas nas bolsas dos Estados Unidos. Eu não falei o plural aqui errado, não. Sim, os Estados Unidos têm mais de uma bolsa, né? Enquanto que aqui no Brasil só tem a B3, lá nos Estados Unidos eles têm pelo menos duas de grande porte, que é a New York Stock Exchange, a NYSE, a Bolsa de Nova York, e a Nasdaq, que é uma bolsa que também fica em Nova York, consolida mais as ações de empresas de tecnologia. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, na B3, tem pouco mais de 400 ações listadas. E aí você me diz, tá, Guto, mas na prática, o que é que isso influencia na minha vida? Influencia que você vai ter muitas mais opções de empresas para investir. E principalmente empresas de setores diversos, de setores distintos, tá? Tem setores aqui no Brasil que não são muito bem desenvolvidos. Vamos dizer, o setor de tecnologia. A gente tem poucas ações listadas aqui na Bolsa Brasileira desse setor. Enquanto que lá nos Estados Unidos você vai ter uma gama de opções muito maior. Além disso, muitas empresas elas não são comparáveis em tamanho, né? Porque lá nos Estados Unidos estão listadas ações de algumas empresas que são as maiores do mundo. Então, por exemplo, quem é a Apple brasileira? Quem é o Facebook brasileiro? Né? Quem são as empresas no Brasil comparáveis a essas empresas americanas? Lógico, existem em alguns casos empresas comparáveis, mas são empresas que não conseguiram alcançar ainda o mesmo nível de sucesso, né, o mesmo reconhecimento que essas empresas listadas nas ações dos Estados Unidos conseguiram. Então, eventualmente, você precisa sim se expor ao mercado americano para ter a oportunidade de investir nas ações dessas empresas e ganhar com isso. A segunda coisa é você adicionar uma camada de diversificação geográfica na sua carteira. E esse ponto é muito importante, eu quero que você preste muita atenção. Eu já falei sobre diversificação outras vezes aqui no canal. Vocês sabem que eu gosto muito de diversificação, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E quando a gente está investindo em produtos, né, que são baseados aqui no Brasil, querendo ou não, todos eles vão ter alguma coisa em comum, que é o fato de estarem no Brasil.
né, serem negociados em real. Enquanto que lá nos Estados Unidos, você vai conseguir aspectos diferentes dos produtos de investimento daqueles que você tem aqui no Brasil. E o Brasil, historicamente, é um país muito instável. A nossa economia ela é muito instável. Para você ter ideia, a gente já teve quase uma dezena de moedas diferentes. Enquanto que lá nos Estados Unidos, desde a independência, eles adotaram o dólar e a moeda tem sido o dólar desde então. Aí o quê? Mais de 200 anos já. Então, você ter essa camada de diversificação geográfica acaba sendo uma proteção para a sua carteira. Pensa que se alguma coisa acontecer aqui na economia do Brasil, de repente fazer com que os nossos investimentos percam valor muito rápido, você ainda vai ter uma parcela relevante do seu dinheiro lá nos Estados Unidos e protegida desses efeitos. Agora você deve estar pensando, tá, Guto, mas eu não sei investir em uma empresa nos Estados Unidos. Como é que funciona uma empresa nos Estados Unidos, né? Lógico que vão existir algumas diferenças em relação às empresas brasileiras, mas via de regra, toda empresa, em qualquer lugar do mundo, ela existe com um propósito, que é dar lucro. É isso que faz com que a empresa possa continuar existindo com o passar do tempo. Então, ela vai prestar um produto ou serviço para a sociedade, resolvendo um problema das pessoas e, em troca disso, vai receber para dar lucro ao seu dono e aos seus acionistas. Esse princípio não muda, tá? É um princípio básico e não vai mudar, independente da geografia que a gente estiver falando. Então, lá nos Estados Unidos, é a mesma coisa. É óbvio, a forma de reportar os resultados, os relatórios, eles podem ser um pouquinho diferentes, são divulgados em inglês. Isso pode ser uma barreira para algumas pessoas que não têm o inglês tão desenvolvido. Mas, cara, hoje em dia tem Google Tradutor, até o ChatGPT, a novidade aí do momento, pode te ajudar a traduzir um relatório de resultado de uma empresa americana do inglês para o português. Então, para mim, isso não é mais desculpa. Tá? A tecnologia ela está aí a nosso favor e vai nos ajudar, pode e vai nos ajudar muito nesse trabalho, nessa missão de entender como as coisas funcionam lá fora. Se você quiser também entender aspectos culturais, como é que a empresa funciona nos Estados Unidos, né? Quais são os setores, é parecido aqui no Brasil, aspectos mais qualitativos. Cara, também tem informação demais sobre isso num grande site aí chamado Google. Então, é só ir lá, pesquisar. Eu acredito que isso hoje em dia não é mais uma barreira com tudo que a internet nos possibilita fazer. E olha, se você está gostando desse vídeo aqui, até aqui, cara, já deixa o seu like aqui embaixo. Já deixa o like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e poder distribuir para cada vez mais pessoas. Para cada vez mais pessoas terem a possibilidade de acessar esse conteúdo da mesma forma como você está tendo. Também se inscreve no canal. Clica no botão do sininho que fica ao lado do botão de se inscrever para acionar as notificações e ser avisado pelo YouTube sempre que sair vídeo novo. Assim você não vai perder nenhum vídeo. A gente está trazendo vários conteúdos muito bacanas aqui para o canal. Beleza, então eu espero que nesse momento eu já tenha conseguido te convencer a investir nos Estados Unidos, tá? Se você tinha alguma dificuldade em entender isso. E agora, né? Como é que você faz? O primeiro passo é você abrir uma conta em uma corretora americana. E hoje em dia, tá, já existem diversas corretoras permitindo que brasileiros façam essa abertura de conta. Então, vai lá no Google, pesquisa, tá? Pesquisa também sobre a reputação, né, dessa corretora, as mesmas dicas que eu dei basicamente em um outro vídeo que eu fiz aqui de como escolher uma corretora em 2023. Vou deixar até o cardzinho aqui em cima, linkando para esse vídeo para você assistir ele depois que terminar esse daqui. Escolhe uma corretora. Hoje em dia não é preciso mais você ter nenhum documento além dos seus próprios documentos no Brasil. Então o que vão te pedir é identidade, RG, comprovante de residência, todos os documentos como se você estivesse abrindo normalmente uma conta em um banco brasileiro. Isso não vai ser nada diferente. A segunda coisa é transferir dinheiro da sua conta no Brasil para essa conta nos Estados Unidos em dólar. E aqui isso vai depender muito da corretora que você está usando para investir. Algumas corretoras vão permitir que você faça essa conversão dentro do próprio aplicativo. Tá? Então você vai fazer essa conversão
confere sempre a taxa de câmbio. Em geral, essas corretoras elas têm taxa de câmbio muito boas, tá? Bem melhores até do que se você for fazer essa conversão, desculpa, diretamente com um banco aqui do Brasil ou em uma agência de câmbio. Então, confere a taxa de câmbio só para você ter certeza de que você está pegando uma taxa adequada, não está pagando muito caro por esses dólares que você está comprando. Porque no fim do dia é isso. Você está transferindo dinheiro de reais para o dólar, você está comprando dólares. Da mesma forma que você compra se quiser, por exemplo, fazer uma viagem para os Estados Unidos. Daí você vai ter o seu dinheiro na corretora pronto para investir nas ações por meio do aplicativo dela. Se a sua corretora não permitir fazer a conversão real dólar dentro do próprio aplicativo, você vai ter que usar um intermediador bancário, tá? E tem alguns aí, tem a Wise, tem a Nomad, tem algumas marcas que ficaram famosas, né, por fazer essa transferência de dinheiro. Remessa Online também. Eu recomendo que você procure por uma dessas. Essas, elas permitem que você faça a transferência para qualquer conta de banco nos Estados Unidos e até em alguns outros países do mundo também, tá? Então, procura por essas empresas, também verifica a taxa de câmbio, verifica as cotações e vê o que é que fica mais vantajoso no final do dia e utiliza elas para fazer essa conversão de reais para dólar. Lembrando que muito provavelmente vão te cobrar uma taxa nessa conversão, tanto se você fizer ela por dentro do próprio app da corretora, como também se você fizer por esses parceiros externos. E terceiro e última coisa, você entender algumas regrinhas que funcionam diferentes no mercado de ações dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Comenta aqui embaixo. Regrinhas, para eu saber que vocês gostaram desse conteúdo e querem que eu faça um vídeo só falando sobre essas regrinhas diferentes do mercado nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Mas eu vou falar algumas aqui por alto. Basicamente, os dividendos lá, eles são tributados diferentes no Brasil, são tributados em 30%, você já recebe esse valor líquido na sua conta. Lá não existe mercado fracionário, então, quando você quiser comprar uma pequena quantidade, né, de ações, você pode comprar frações de ações. Então, por exemplo, você pode comprar uma meia ação de Apple, de Nike, de Amazon, enfim, você pode comprar 0,25, você pode comprar frações de ações, que é justamente para permitir que mesmo investidores pequenos, eles possam ter acesso às ações das grandes empresas que geralmente são negociadas a preços altos, acima da casa dos $100. E outra coisa muito interessante também é que existe uma diversidade grande de ETFs. ETFs são os conhecidos fundos de índices. É um fundo que replica o desempenho de um índice. Então, por exemplo, lá no mercado americano, o principal índice de ações talvez seja o S&P 500. É o equivalente do Ibovespa, aqui no Brasil. É um índice que agrega, né, os resultados e os desempenhos das ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E existem fundos de índice que replicam o desempenho desse índice. Então, por exemplo, se o índice subir em um determinado dia, esse fundo também vai subir suas cotas. Se o índice cair, as cotas do fundo também caem. É o mesmo desempenho do índice sendo replicado. E aqui no Brasil isso não é tão comum, tem até se tornado um pouco mais comum nos últimos 3 ou 4 anos, mas ainda está longe de ser tão popular quanto nos Estados Unidos. Cara, nos Estados Unidos tem muito ETF, e tem ETF baseado em índices de tudo que você possa imaginar. Tá? Vale muito a pena pesquisar, e se você também quiser que eu faça um vídeo só falando sobre ETFs, comenta aí embaixo, ETFs, ETF, para eu saber e poder gravar esse vídeo. Então, bem, no vídeo de hoje eu te mostrei que não tem desculpa para você não começar a investir nos Estados Unidos agora mesmo. Tá muito fácil e muito simples. Então, não tem desculpa.
Volta aqui no vídeo se você ficou com alguma dúvida, ou então deixa aqui um comentário embaixo também, que eu leio todos os comentários e vou te responder, você pode ter certeza disso, tá bom? Se você gostou desse vídeo também, não esquece de deixar o like, assim o YouTube vai distribuir esse vídeo para cada vez mais pessoas, e de se inscrever aqui no canal, assim você vira parte da comunidade de investidores exponenciais, essa comunidade que eu estou formando aqui no YouTube de pessoas com investimentos, né, com um horizonte de investimentos para o longo prazo, pensando em aproveitar ao máximo os efeitos da exponencialidade. E também clica no sininho que fica do lado do botão de inscrever para ser avisado pelo YouTube sempre que sair vídeo novo. É isso, um grande abraço e até a próxima.